você espera uma palavra nessa manhã, eu já estava assim achando, para mim, que fazia meses que a gente estava sem reunião. Um mês só que a gente não faz reunião, não sei no coração de vocês, mas a impressão que dá que um vácuo, assim, um espaço tão longo, né? Mas graças a Deus chegou a nossa reunião. E eu quero falar nessa manhã sobre a importância de completarmos a nossa jornada. Amém? A importância de completarmos a jornada. Porque a nossa jornada em Deus, queridos, ela começa quando a gente recebe o Senhor Jesus, não é isso? O dia que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, a nossa jornada ali começou. E ela não terminou ainda, porque vocês ainda estão aqui. Então vai terminar, e quando você terminar a sua jornada, não adianta você querer prorrogar mais, porque a gente tem que fazer como Paulo. Terminei, acabou, né? Agora sei que já vou tomar a posse da coroa que está preparada para mim. É mais ou menos para aí. E aí a qualquer momento você já é arrebatado e a jornada terminou. Então ainda não terminou porque vocês estão aqui. Amém? Alguns estão começando a sua jornada. Alguns estão no começo da jornada. Outros já estão há algum tempo. Outros estão há mais tempo ainda. Alguns estão na jornada há um ano. Quantos estão na jornada há um ano? Acho que não tem ninguém aqui na jornada há um ano, tem não? Não. 5 anos. Quantos estão na jornada há 5 anos? Só tem gente velha aqui. 10 anos. Na jornada há 10 anos. Na jornada há 30 anos. Então, eu sei que boa parte da igreja não está na jornada, nem no 5, nem no 10, nem no 30, vocês estão enviando na jornada já. Então levanta a mão e fala, eu estou na jornada, diga aí, para eu saber, vai. Quanto, pastor? Não sabe quanto, pastor? Quem é que é o mais antigo da jornada? Levante a mão para eu saber. Quanto? 40, tem mais gente com mais de 40. Pastor Antônio Inácio, 40. Não, tem gente que é mais velho do que na jornada. Mas o importante é que a nossa jornada seja completa. Amém? Que possamos completar a jornada. A jornada incompleta, há uma palavra lá em Daniel, se não me engano, no último capítulo de Daniel, fala assim, e tu, Daniel, vai até o fim, né, dessa jornada. Então é muito importante ir até o fim da jornada. Não é importante ter 10 anos e depois parar, 15 anos e dar uma parada. É importante ir até o fim. E também é importante que tenhamos um alvo nesta jornada, um objetivo. Chegar no lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Porque Deus já determinou para nós uma jornada, para todos nós, para cada um. É uma questão assim pessoal. O Senhor nos chama e nos dá uma jornada. Ele nos chama para uma jornada com Ele, para uma caminhada com Ele. E nessa caminhada Ele aguarda, Ele espera que nós cheguemos no lugar que Ele quer que cheguemos. Amém? Esse lugar, obviamente, queridos, é a presença de Deus. O final dessa jornada se encerra quando você estiver face a face com o Senhor. Amém? Então é chegar até a presença de Deus. E nós devemos viver a presença do Senhor em todo momento, queridos. Mas há um momento que nós vamos vê-lo face a face. Nesse momento nós estamos na presença do Senhor. Amém? Mas um dia nós o veremos face a face, final da jornada. Vemos o Senhor agora face a face. A Bíblia diz que deixando para trás as coisas que nos embaraçam, Filipenses, se não me engano, capítulo 3, versículo 13 e 14, deixando para trás as coisas que nos embaraçam, que nos impedem, diz Paulo assim, eu prossigo nessa carreira, nessa jornada. Deixo os embaraços, mas prossigo na carreira, na jornada, qual foi proposta a mim, até que eu possa tomar a coroa que está preparada, até que eu possa tomar posse daquilo que o Senhor já preparou. Amém? Também completar a jornada, perseverar e prosseguir.
desviar do foco, não parar aquilo que Deus tem reservado para aqueles que olham para Ele e caminhar na direção dEle. Não parar em hipótese alguma, porque tem momentos na vida que o inimigo vem colocando às vezes alguns embaraços, alguns empecilhos para a gente parar a carreira, parar a jornada. Vamos tomar muito cuidado para que possamos completar. E eu quero falar nesta manhã um pouquinho da experiência de Jacó. E com base na experiência de Jacó, queremos falar hoje sobre algumas estações, algumas experiências que Jacó obteve de Deus nessa jornada. Se eu falar pelo menos em 3 experiências, 3, vamos chamar estações, aí nós vamos deixar 3 para a próxima reunião. Amém? Então eu quero falar com base na experiência de Jacó. Porque Jacó, como sabemos todos, foi um dos patriarcas da fé, um dos patriarcas, um homem muito importante na Bíblia, não somente pelo aspecto espiritual, mas também pelo aspecto profético que eu vejo na vida de Jacó. E eu poderia pegar Abraão como exemplo, eu poderia pegar também outros homens de Deus, Moisés e tal, mas eu gosto muito de Jacó, porque a gente tem muito de Jacó, né? Em nossa vida, a gente tem muito de Jacó. E por isso Deus trouxe Jacó e mostrou a ele algumas revelações, e deu a ele algumas experiências. E Jacó foi um homem em que chegou a concluir a sua jornada. Então eu peguei Jacó como exemplo para essa palavra de hoje. Quando nós olhamos a vida de Jacó, nós nos identificamos muito com ele. Eu mesmo tenho ainda algumas coisas de Jacó que eu estou pedindo a Deus para me desvencilhar dessas coisinhas de Jacó. E Deus dia a dia está me dando experiências e eu estou conseguindo. Graças a Deus estou avançando. A jornada de Jacó tem muito a ver com a nossa jornada em Deus. Eu quero falar da jornada de Jacó, inclusive dizer que também a tua jornada tem muito a ver com a jornada de Jacó, porque até mesmo as lutas e os problemas que Jacó enfrentou são lutas e problemas que nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Lutas, dificuldades enfrentadas por Jacó, nós também passamos, nós também enfrentamos. Amém? E assim como Deus foi misericordioso, Deus foi gracioso com Jacó, Deus abençoou muito a Jacó, a ponto de transformá-lo, a ponto de até mudar o seu nome, né? Não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então até essa bênção de transformá-lo em Israel, eu tenho certeza também que Deus tem para nós, Deus tem para conosco muitas promessas e bênçãos, assim como fez na vida de Jacó, vai fazer na minha vida, Ele vai fazer também na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias agora, em Gênesis capítulo 28. Agora nós vamos dar assim uma rápida palavra, falando um pouco sobre a importância de completarmos a jornada. Marque bem isso, a importância de completar a sua jornada em Deus. Gênesis capítulo 28. Todos acharam? Ninguém está tendo dificuldade em achar Gênesis, né, querido? Capítulo 28, versículo 10, onde vamos começar a leitura. Diz assim a palavra: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao
ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar? E este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, Betel, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, bem cedo, e tomou a pedra que tinha posto sobre sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, agora Betel, casa de Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei justiça. Amém, queridos? Deus possa, nesta manhã, fazer com que os nossos corações estejam abertos a entender a sua palavra. Amém? Nós vemos que no versículo 11 fala que Jacó havia saído da casa do seu pai. Na verdade, ele saiu fugido da casa do seu pai. Ele saiu fugido porque o seu irmão queria matar. Aquela passagem que vocês já conhecem, que ele tomou o lugar do irmão, ele se fazia passar por Esaú. Então ele precisou sair da casa do seu pai, porque o irmão disse que iria matá-lo. Então ele, para se livrar do risco de morte, ele sai da casa do seu pai e vai para a terra lá do seu tio, Labão. Então Deus aparece a ele neste lugar. Então esse é o primeiro momento de Deus assim falar com Jacó com promessas. É o primeiro momento que Deus fala com Jacó na saída dele da casa do seu pai. É o primeiro momento que Deus fala com Jacó. E é interessante que aparece a ele nessa visão, e ali mostra e faz promessas na vida de Jacó. Então fala do futuro, fala da descendência, fala, enfim, do que ele haveria de herdar, fala tudo isso a Jacó. Veja como Deus tem o poder, a presciência de falar conosco. Queridos, Deus falar comigo, falar com você, de coisas que vão acontecer lá na frente, coisas no futuro. Deus já fala da descendência, Deus já fala de filhos, Deus já fala das promessas que Ele tem, Deus já fala do que você vai herdar. Deus fala, a maneira como Deus fala, Ele fala assim, como se tudo que Ele está falando já esteja ali. Deus já fala com essa tal presciência, que é como se Deus já estivesse ali falando: Jacó, olha aqui seus filhos, seus 11 filhos, tua filha. Ele está falando tudo isso. Assim é a maneira de Deus falar conosco. Deus fala assim com esse conhecimento de causa, que para Ele o tempo não atrapalha nada. E tudo que Deus tem para a sua vida não é o tempo que vai atrapalhar. As promessas de Deus vão se cumprir, não importa o tempo. Amém, queridos? Porque às vezes Deus está falando de filhos, de terra, Deus está falando de herança, e nós estamos só assim, olhando lá para frente. Não vai acontecer. Um dia, quem sabe, lá quando eu já tiver com as barbas brancas, Deus está falando: eu já estou vendo agora. Já estou vendo aqui na minha frente. Essa é uma questão de você fazer a jornada, de você fazer a caminhada, mas eu estou vendo agora. Amém, queridos? Então Deus se encontra ali com Jacó, Deus fala do futuro de Jacó, Deus fala da descendência de Jacó, Deus fala do que ele haveria de herdar. Então eu gostaria que cada um de nós tivéssemos nessa manhã essa mesma confiança de que o Deus que deu um destino para Jacó, Ele também tem um destino para a minha vida, Ele tem um destino para a tua vida. Amém, queridos? Ele tinha um destino, Jacó tinha um destino em Deus.
que você também tem um destino em Deus. Você não está aqui sentado apenas porque é um obreiro da União Pentecostal, ou é um obreiro da Assembleia de Deus, é um obreiro da sua igreja. Não, você está aqui sentado porque Deus tem um destino para a tua vida. Quando toma posse disso, Deus tem um destino para a minha vida. Olha que destino lindo eu vejo, Deus. Mas se você pudesse ver com os olhos de Deus o destino que Deus tem para a tua vida, amém? No plano de Deus para a vida de Jacó, Deus se compromete a estar com Jacó em todos os momentos, em todas as coisas, em todas as situações que Jacó havia de enfrentar. Deus está falando: eu estarei contigo, Jacó. Eu serei contigo e não te abandonarei até que volte novamente a este lugar. Deus sabia que Jacó viria de partir dali de Betel, iria uma caminhada longa, por muitos anos, 20 e poucos anos, mas ele haveria de voltar. Olha como Deus vê as coisas. Deus já está falando: mas você vai voltar a essa casa, você vai voltar a esse lugar onde você colocou essa pedra, você vai voltar a esse lugar onde você colocou esse altar, onde você edificou esse altar, mas você vai voltar, mas você não vai voltar como está, você vai voltar diferente, você vai voltar honrado, você vai voltar cheio de filhos, de bênçãos, você vai voltar cheio de herança, Jacó. É necessário fazer essa jornada, é necessário fazer essa caminhada, mas você vai voltar. Eles, é tão bom quando a gente volta ao lugar de partida, mas não volta de mãos vazias, não é verdade, queridos? Volta com a bênção do Senhor. Olha como Deus fez na minha vida, olha como Deus me abençoou. E é assim que Deus quer que você volte. Deus está dizendo para Jacó: você vai ter uma jornada longa, Jacó. Eu estarei contigo até que você volte a esse lugar onde você construiu esse altar. Deus tem uma jornada para você, meu amado. Eu quero comparar Jacó com você nessa manhã, porque da mesma forma que Deus foi com Jacó nessa jornada aí, Jacó era trabalhoso, Jacó foi realmente complicado, mas Deus cumpriu a sua promessa na vida de Jacó. E sabe o que Ele está dizendo para você nessa manhã? Deus está dizendo assim: eu estarei contigo até a consumação do século. Até haja o concluir dos tempos, eu estarei contigo, não te abandonarei, não te deixarei, em todo o tempo, em todos os lugares por onde você passar. Amém? Deus tem sido na minha vida gracioso, Deus tem sido na minha vida até hoje, queridos, e eu posso dizer que o tempo não está atrapalhando em nada. Uma das coisas que eu gostaria que nessa manhã você também tomasse posse, queridos. Tem gente que fica muito preocupado com a idade, tem gente que cada dia que passa fica até um pouco triste. Sem nem se nascer o cabelo branco vai chorar. Queridos, eu conheço uma pessoa, ela está ali. O dia que ela recebeu o cabelo branco de presente, como ela chorou, meu Deus. Eu até fiquei preocupado: você está se sentindo mal? Vai para aqui agora? Porque ganhou um cabelinho branco. Verdade, não é verdade, meu amor? Foi ou não foi? E tem gente que está chorando porque não ganhou uma mecha. Fala assim pro irmãozinho do lado: fala, não importa a idade, cronológica. A cronológica pode bater até no 100. O importa é aquela que Deus está determinando na tua vida. Aleluia! Essa biológica que você está saudável, bonito, bonita, né? Como dizia lá Caleb, eu estou com 85, Josué, mas eu estou com a mesma força dos 40. Aleluia! Eu estou com 85, mas sabe, pode me dar a terra que foi prometida lá para mim? Porque eu estou com a mesma energia dos 40 quando Deus falou comigo. Então não importa a idade cronológica, importa a idade que Deus tem para você hoje. Essa idade que você tem, sente-se jovem, né? Como diz a palavra em Isaías, né? Os jovens se cansam. Os jovens, sabe, se cansam. Tem um monte de jovem cansado ali. Tem um monte de jovem que está aí, meu Deus, não está nenhuma carreira, mas fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, não se cansarão, não se fatigarão. Porque a idade, eu não estou preocupado com a idade, eu nem falo muito da minha idade, eu nem quero
aqui também. Fizeram bolo do tamanho de 1,5 m, não sei porquê. Eu falei, mas o que esse bolo está fazendo aí? É seu aniversário. Eu falei, você foi me lembrar. Queridos, Deus tem uma jornada para você. Ele estará com você até a consumação dos séculos. E se você compreender que Deus tem uma aliança com você, e se o alvo da tua vida for alcançar o objetivo, o propósito que Deus tem para a tua vida, então você vai chegar e experimentar como Jacó experimentou, chegar até o fim, chegar à presença de Deus e dizer assim: na verdade, Deus estava nesse lugar e eu nem sabia. Eu acho lindo o voto que Jacó fez com Deus. No versículo 20 ele diz assim: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem, ou nessa jornada que eu vou fazer, me der pão para comer, me der vestes para vestir, eu voltarei em paz, e o Senhor será sempre o meu Deus. Glória a Deus. E quando eu voltar aqui, e essa pedra que eu coloquei, sabe, queridos, tem gente que não toma, não tem esse cuidado. É sempre bom na nossa vida, somente no começo dessa nossa jornada, acho muito bonito o exemplo do Jacó. Querido, coloca aí uma pedra como um marco, não uma pedra para enterrar nada, não uma pedra para enterrar. Põe uma pedra nisso, não é assim que eu estou falando. Coloca uma pedra como sinal. Coloca uma pedra como um propósito, como eu estou colocando essa pedra como um marco. Há poucos dias atrás, desculpe aí, eu estou falando dias, mas alguns meses, eu estava fazendo um tanque batismal numa igreja, um batistério. De repente encontrei ali, o pedreiro bateu numa caixa, meu amado, estava cavando, bateu numa caixa, e falou: o que é isso aqui, bispo? Uma caixa, bateu numa caixa. Quando desenterrou, sabe o que era, queridos? Era a pedra fundamental da igreja. Era bom que todos nós tivéssemos uma pedra fundamental na nossa vida espiritual, na nossa caminhada. Eu me alegrei quando vi aquela pedra. Abre aí. Quando abri a caixa, meu amado, aquela caixa de concreto, lá dentro tinha uma Bíblia. Lá dentro tinha uma ata da história da igreja. O dia que você voltar a Betel, você vai encontrar a pedra fundamental da tua vida espiritual. Se alegrar e ver a história que passou. E quando olhar para frente, falar: meu Deus, eu vivi tudo isso. E passou tudo isso. Foi como ontem. Mas a história está ali gravada. Amém, queridos? Amém. A vida de Jacó, então Deus começa a partir desse ponto, queridos. E é por isso que eu quero compartilhar as experiências que Jacó teve nessa caminhada, porque as experiências que Jacó teve são muito semelhantes às nossas. São muito semelhantes à nossa jornada em Deus. Eu vou chamar essas experiências de estações. Amém? Sim, vocês vão guardar. E eu quero falar um pouquinho sobre essas experiências. A primeira experiência, ou a primeira estação, chama-se estação da aprovação. Diga comigo: estação da aprovação. Não quero pular essa estação, por favor. Isso vai para outra, deixa. Tem que passar por essa. Tem que parar nessa estação. Queridos, sempre que a gente começa a andar com Deus, tem um tempo onde Deus prova o nosso coração. Numa empresa, num trabalho secular, você passa o quê? Um período de quantos meses? Antigamente era 3, né? Aí você já assinava até um contrato. 3 meses de experiência. Se na vida secular o homem, cheio de falhas, cheio de... entendeu que é preciso ter um período de experiência, que nada mais é do que provação, provar. Na nossa jornada em Deus, você acha que Ele vai deixar passar batido, queridos? Por isso, Ele determina. Olha, então, a primeira estação
você está sendo chamado, você está sendo convocado, você vai ter uma jornada comigo. Mas para aqui nessa estação, primeiro, fica um tempo na estação provação. E é na estação provação onde Deus prova a nossa vida, onde Deus prova o nosso amor para com Ele. Da parte de Deus, o amor de Deus já foi provado. Da parte de Deus, Ele não precisa provar nada, amém? Da parte de Deus, Ele já provou o seu amor para conosco, amém? E a Bíblia diz que Ele já provou o seu amor para conosco no momento que Ele manda seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Já provou. Agora é a nossa vez de provar. Então, se você está na estação de provação, é porque é a sua vez de provar o seu amor para com Deus. E o seu amor que eu estou falando é o amor em relação ao teu chamado. Até onde você ama a obra do Senhor. Até onde você ama essa causa, abraça essa causa. Mas da nossa parte, Deus vem e nos coloca nessa estação chamada estação de provação. Alguns gostam de chamar essa estação de deserto. Quantos estão na estação deserto aí? Meu Deus. Agora entenderam. Estação de provação, ninguém entendeu nada. Mas quando eu falei estação deserto, todo mundo sou eu. É porque, na verdade, é isso mesmo. Mas eu vou dizer para vocês, é a mesma coisa, querido. A estação de provação e a estação deserto é a mesma. E provação fala de luta, de dificuldade, de pressões. E foi isso que aconteceu com Jacó. Então, se você de repente está se identificando nessa estação, falando, meu Deus, eu quase não saio dessa estação. Até alguns falando assim, quando Deus vai me tirar dessa estação? Fala assim para o irmãozinho do lado, você só sai dessa estação quando você já estiver preparado para outra. Aplauda, Senhor. Ele foi até a terra da parentela de sua mãe, saiu lá, né, daquela situação de perseguição do seu irmão, foi para a terra lá da casa do parente lá da sua mãe, Labão. Lá conheceu o seu tio, que depois veio a ser o seu sogro, não é isso? E assim foi Jacó nessa estação provação. É interessante que lá na casa de Labão, ele trabalhou 20 anos, debaixo do sol, debaixo de chuva, debaixo de frio. É o que diz o capítulo 29, ele trabalhou 20 anos, 14 só para casar com as duas filhas. Ainda bem que já pensou que ele tivesse trabalhado 14 anos para casar? Porque ele trabalhou 7 e casou. Alguém fala, não, mas trabalhou 7 e casou. Mas quem não casou com aquele que queria. Perdoa aí essa situação do 7. Pode até contar, porque ele trabalhou, mas quando ele pensou que não, propaganda enganosa. Já começou ali a questão da propaganda enganosa. Até porque Labão, quando se fala em Labão, vocês lembram de quê? Propaganda enganosa. O pai da propaganda enganosa. Hoje eu estou dizendo, claro. Porque, coitado, trabalhou 7 anos. Ele só foi falar não, aqui os costumes, depois que o outro trabalhou 7 anos. E aí fez Jacó trabalhar mais 7. Tudo bem que ele conquistou Raquel. Tudo bem, mas ele ficou com 2, queridos. Ter uma mulher já é mais fácil ter 2. Aí a mulher vai ter um marido também, não é?
Não é fácil? Perdoa vocês também. Ele estava acostumado a enganar as pessoas. Presta atenção aqui. Jacó, que tinha já um nome como o enganador. Ele que estava acostumado a enganar as pessoas, agora na casa de Labão ele foi enganado. Aí dói. Sabe o que mais dói? Enquanto a pessoa está enganando os outros, parece que ele está feliz, ele está levando vantagem, não é isso? Mas quando ele leva uma rasteira, dói mais ainda do que para os outros, gente. Fala, como é que eu fui tomar essa rasteira? E eu que estou acostumado a levar vantagem, ele vem e passa a perna. Ele fica mais revoltado ainda, dói mais. E Jacó havia tido uma experiência com Deus. Jacó acabava de ter uma experiência ali com Deus, ali em Betel, ali naquele lugar onde ele se encontra com Deus. E agora ele precisava mudar de atitude. Ele não podia mais agora na casa de Labão continuar aquele Jacó. Agora ele precisava mostrar, provar que depois daquele momento com Deus, promessas de Deus, ele precisava mudar as atitudes. Ele até começa. Na verdade eu posso dizer que Jacó começou um trabalho na casa de Labão e Jacó mostrou novas atitudes. Jacó agora trabalha na casa de Labão e trabalhava com fidelidade. Tanto é que ele enriqueceu Labão, ele prosperou Labão, ele ampliou todo as fazendas de Labão, né? Todo o gado lá, as ovelhas, ampliou tudo, o rebanho de Labão. Ele estava mudado. Podemos dizer que na casa de Labão agora ele estava mudado. As atitudes de Jacó não eram as mesmas de outrora. Trabalhou ali incansavelmente, trabalhou direitinho os 14 anos para se casar com as duas filhas de Labão. Mas eu quero te dizer e fazer lembrar para você uma coisa, queridos. Quando a gente começa uma caminhada com Deus, sempre vem uma estação de provação. Sempre vem. Isso ficou muito claro na vida do povo de Israel. Quando eles saem do Egito, eles enfrentam, eles passam pelo Mar Vermelho, e depois de passar pelo Mar Vermelho, agora vem o deserto. Eles tinham saído lá, todo aquele período de escravidão, já era para sair, já, por favor, o mais breve possível, terra prometida, o mais breve possível. Cadê a terra que manda leite e mel? Meu Deus, cadê? Tinha que ser uma coisa mais a curto prazo. Não, primeiro vem o Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho. O pessoal fala atravessar o Mar Vermelho, daí a pessoa está atravessando um rio. Atravessar esse Mar Vermelho, atravessar com todo aquele povo, atravessar com todas aquelas crianças, aqueles anciões, e atravessar tudo aquilo. Quando atravessou, ufa, ainda bem que chegamos na terra prometida. Foi assim, queridos? Não, chegou aonde? Chegou na estação provação. De repente pode ser essa estação que você está. Mas não fique triste, não. Jacó teve esse período na casa de Labão, foi fiel a Labão, né? E eu acho que nós precisamos entender, queridos. Quando eu digo que ele foi fiel na casa de Labão, eu quero te dizer que aquele que te chamou é fiel em cumprir o que prometeu. E se ele é fiel em cumprir o que prometeu, seja você também fiel àquele que prometeu. Se você for fiel, se nós formos fiéis a Deus, as promessas de Deus não se retiram da nossa vida. Queridos, eu gostaria de encontrar uma pessoa, não gostaria não, eu quero desafiar, não encontrar, mas eu desafio. Encontrar uma pessoa que possa dizer assim: olha, Deus retirou as promessas da minha vida. Deus retirou da minha vida o que Ele tinha, os dons, a vocação que Ele tinha reservado para mim. Eu queria encontrar Ele. Eu já encontrei gente desviada, bastante.
E quando você encontra essas pessoas desviadas, você começa a falar com elas, aí você começa a lembrar essas pessoas, olha o que Deus tem de promessa para a tua vida, e as promessas de Deus na tua vida, e tudo que Deus já tinha, né, reservado para você. Aí eles começam a correr as lágrimas dos olhos dessa pessoa. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo está no coração dela. Ela continua em pé. Continua em pé. Deus não revogou. Deus não revogou. E eu estou dizendo isso porque tem gente que está assim, de repente, falando assim: olha, vocês viram quantas pessoas ali na frente foram chamadas e eu não fui. Não sei o que está acontecendo, eu tenho sido fiel, eu tenho sido isso, e aí de repente alguém está triste. Eu quero dizer para você nessa manhã, a palavra está dizendo: Deus não revogou nada do que Ele prometeu para a tua vida. Não existe revogação. Quantos creem nisso? Quero saber. Então, após dessa palavra, Deus não revogou nada. Nada. Todas as promessas estão em pé. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não caem no esquecimento. Eu posso esquecer, afinal de contas, nossa mente, infelizmente, passa por isso. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Mesmo no tempo de dificuldade, mesmo no tempo das provações, vocês podem acreditar que nós podemos crescer e multiplicar, crescer e prosperar. Porque a palavra diz que Jacó, nesse período que esteve lá na casa de Labão, na estação provação, sabe o que aconteceu? Teve 11 filhos e uma filha. Então, Jacó cresceu, mesmo no tempo da provação. E quando diz que Jacó cresceu e teve 11 filhos e uma filha, não diz que ele teve 11 filhos e aqueles 11 filhos, coitadinhos, estavam passando fome, estavam passando necessidade. Cada vez que Deus acrescenta um filho, Deus acrescenta mais condições para a tua vida. Cada vez que Deus acrescenta um filho, Deus acrescenta melhores condições para a tua vida. Quantos gostariam de ter um filho aí? Levanta a mão. Você já tem. Quantos não tem gostaria? Levanta a mão. Então Deus vai acrescentar na tua vida. Sabe por quê? Quando Ele acrescenta um filho, Ele acrescenta condições. Quando Ele acrescenta um filho, de repente esse filho, Ele fala: esse filho, guarda ele bem, cuida dele bem. Cuida desse filho bem, porque ele vai ser um obreiro da minha obra, ele vai ser um pastor, ele vai ser um médico, ele vai ser um advogado, ele vai ser um empresário. Cuida dele bem. Aí, para você cuidar dele bem, Deus te dá o quê? Condições. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo disso? A mãe de Moisés. Tinha Moisés ali para ver um filho. Mas como Deus ia acrescentar condições para ela criar Moisés, Deus sabia que Moisés haveria de ser o quê? Um príncipe na casa de Faraó. Deus sabia que Moisés haveria de ser um libertador. Deus sabia que Moisés estava passando os tempos na casa de Faraó para aprender, certo? Sobre lei, sobre tudo, ser formado naquela faculdade chamada Casa de Faraó. Aí o que Deus faz? Manda todo aquele projeto, uma estratégia na cabeça de, né? Como é que chamava a mãe de Moisés? Joquebede. Manda aquela estratégia na cabeça de Joquebede. Ele diz: olha, bota ele no cestinho. Bota ele no cestinho, põe ele aí a deriva no rio. E ele levantava a direção a esse cestinho. Porque sabia que Joquebede tinha que criar aquela criança. Mas para criar aquela criança que seria no futuro um príncipe, que seria no futuro um libertador, que seria no futuro aquele que Deus iria usar para tirar o povo, Deus tinha que dar as condições. E o que faz então? Faz com que o cestinho vai parar onde as princesas estavam tomando banho. E
quando a filha do faraó olha aquele menino naquele cesto, fala: esse vai ser meu, esse eu vou criar. E aí de repente chega a irmãzinha de Moisés, né? Diria: minha mãe, se a senhora quiser, ela pode criar. Ela vai criar. Então fala para ela que vai dar um bom salário, não vai faltar nada para essa criança, do bom e do melhor. Todo dia vai uma bica, uma carroça, levando coisa para ele comer, do bom e do melhor, e salário, e condições financeiras. Se precisar um plano de saúde, do melhor que tiver, olha, cuida bem desse menino, afinal de contas agora ele é neto de faraó. Amém, queridos. Quando Deus te dá um filho, Ele dá também a bênção das condições para criar esse filho. A própria Senhor se alegra do Senhor. Não fique chorando, não. Por isso você está na estação de provação, mas na estação de provação não significa que você não possa prosperar. Na estação de provação não significa que Deus não vai multiplicar na sua vida. Não é apenas um período de massacre, sofrimento, dor. Não, querido. Provação, Deus vai melhorando. Mesmo na prova, Deus vai te abençoando. Eu estava passando um momento de prova na minha vida, nem me lembro de quantos meses desempregado. Nem quantos meses estava desempregado. Eu tinha perdido até a conta, estava tocando violão, cantando, porque Deus mandou eu cantar. Comprei um violão, aprendi 3 notas, querido, ainda bem. Com aquelas 3 notas, como eu cantava o meu violão. Aí fui orar, fui na casa de uma serva do Senhor, fui lá orar. Aí o Senhor falou assim: meu servo, vou te dar mais um filho. Eu falei: meu Deus, desempregado, mais um filho. Nem me lembro qual foi esse filho. Qual foi? A mãe que dá a luz é que sabe direitinho. Como sabe, né, queridos? Então o Senhor disse: vou te dar mais um filho, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, vou abrir uma porta onde você vai trabalhar. Ela disse: você vai trabalhar com carro, meu amado. Deus vai me mostrando que você vai trabalhar com carro. Deus vai me mostrando que vai ser uma empresa desse lado de carro. Deus vai me mostrando que eu mostrou tanta coisa. Depois falou do filho. Eu falei: meu Deus. Ainda bem que eu anotei na Bíblia. Não sei se essa Bíblia lá em casa, mas eu anotei no dia que o Senhor falou e tal. Sabe, queridos, esse filho nasce. Deus me dá um emprego. Deus melhora as minhas condições. Eu precisava criar esse filho. Eu precisava colocar em boa escola. Eu precisava dar bom estudo. Até porque ele precisava chegar a ser médico, como de fato é um médico hoje. Amém, queridos? Deus vai te dar condições de criar e gerar médicos, doutores, servos, pastores, bispos, apóstolos e apóstolos também. Se você crê nisso, toma posse, aplauda ao Senhor. Diga: eu creio que na estação de provação eu vou prosperar. Na estação de provação eu vou crescer. Na estação de provação eu vou multiplicar. É isso que nós temos que crer. Chega um tempo que vai, aí Deus dá uma estratégia. Na estação de provação Deus dá estratégia, queridos. É isso que você tem que, nessa manhã eu gostaria que você pegasse, que Deus vai te revelar aqui, amém? Uma estratégia. Deus dá estratégias na estação de provação para você crescer. E no capítulo 31, corre a sua Bíblia, capítulo 31, estratégia de Deus para Jacó, para ele crescer. Veja aqui, estação de provação, capítulo 31, o que está escrito no versículo 7? Jacó falando com Raquel, revelando ali um pouco da situação, da estação de provação. Ele diz assim: olha, o teu pai me enganou, mudou meu salário 10 vezes, para mais ou para menos? Para menos. Cada vez que eu melhorava, ele cortava o salário. Já viu isso, querido? Não sei se você já viu isso. Tem gente quando está numa empresa, está melhorando, está prosperando, o patrão chama e fala: você está percebendo, a empresa está numa situação difícil. Ele está ali, ó, querido, ó, né? Falando: não sei, vamos ter que mudar teu salário. Aí você falou: aleluia, vem aumenta. Ele fala: não é isso não. Tem que cortar o plano de saúde, vamos ter que cortar algumas coisas. Fala assim para o teu irmão: ó o ladrão aí.
você não vai sair no prejuízo. Sabe o que Deus faz? Capítulo 31, ele diz: olha, meu pai já me enganou, meu pai 10 vezes não deu o salário, porém Deus não lhe permitiu que ele me fizesse mal. Só mexeu no salário, mas a vontade dele era mexer mais alguma coisa. Labão é Labão mesmo. E aí, olha a reclamação de Jacó. Jacó disse assim: olha, quando ele dizia para mim que as ovelhas salpicadas seriam o meu salário, o rebanho só dava a ovelha salpicada. Não chora não, queridos. E aí, o que acontece, querido? Você está ganhando muito, só sai ovelha salpicada. Então, quando ele percebia isso, ele dizia: agora vai ser as listradas. Porque salpicada está, não sei o que está acontecendo, está vindo muito, daqui a pouco você vai ser dono de todo o rebanho, só vem salpicada. Vamos combinar uma coisa, vamos colocar esse salário aí, Chicão. Vamos combinar uma coisa, agora as listradas. As listradas que vier serão tuas, será o teu pagamento, será o teu salário. Aí diz o versículo 8 no final: então todos os rebanhos só davam. Fala, Deus, põe na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. E olha o versículo 9. Deus prestando conta com Labão. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu tudo para mim. Fala assim: bem feito, Labão. Queridos, e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos, ó Deus mandando um sonho, e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Mas eu estou ficando com dó de Labão. Tá ou não? Alguém aí está com dó de Labão? Meu Deus, que corações duros. Pelo menos alguém quer que Labão seja salvo. Pelo menos salve Labão, mas deu uma surra nele primeiro, deu uma sova boa em Labão. Bom, vamos embora, queridos. Seja fiel no tempo da provação, porque Ele conhece a tua luta, conhece as tuas pressões, Ele sabe que você tem uma aliança com Ele. Amém, queridos? Aleluia. Nesse sonho, Deus dá uma estratégia que muda a vida de Jacó. Deus, nessa manhã, me usa para te dizer: Deus tem estratégias. Deus nunca se esqueceu de você. Toma posse dessa palavra. Deus vai te dar estratégia para você passar e virar esse quadro, essa situação. Muito bem, queridos. Aí Jacó sai da estação. Está vendo o nome da estação que agora esqueci? Jacó sai da estação provação e agora ele entra numa nova estação. A segunda estação, anote ali. Diga comigo: a segunda estação. Chama-se estação transformação. Meu Deus, eu pensei que eu já fosse entrar naquela. Não, querido, você está saindo da estação provação e agora vem para a estação transformação. Todos nós precisamos ser transformados, amém? Na jornada da nossa vida, Deus promove em nossas vidas muitas transformações
pelo seu poder. Não é uma coisa que acontece assim, pelo seu poder. Eu sou o testemunho que na minha vida, eu sou por mais que testemunho, eu sou prova de que Deus transforma pessoas. Amém, queridos? Eu não sei o que você pode dizer de você, mas acredito que você já está bastante transformado, hein, queridos? Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Você tem visto transformação nos seus irmãos? Você tem visto transformações nas pessoas? Amém. Sim ou não? Sim. Então fala assim para ela, como você está transformado. Fala a verdade, quem? Como essa luz não teve atrás? Ah, se Deus não tivesse feito uma transformação em vocês, hein, queridos? Fala a verdade, hein? Como a gente era feio, como a gente era trabalhoso, como a gente era o quê? Teimoso, nem se fala, né, queridos? Agora Deus fez uma transformação, está fazendo aí. Fala assim, Deus ainda vai te transformar mais. Aplauda o Senhor, dá uma voz, querido. É porque Deus quer você bem transformadinho, querido. Então todos nós precisamos ser transformados. Na jornada da nossa vida, Deus promove muitas transformações, mudanças. Jacó estava num lugar e ele precisava ter um encontro com Deus. Gênesis 32, não é isso, querido? Era uma questão entre ele e Deus. Chega aí no capítulo 32 e agora Jacó já está lá, tendo aquele encontro, tremendo encontro com Deus. Ele precisava passar por esse processo de transformação. Era uma questão ele e Deus agora. Já não era mais uma questão, sabe, a família, os irmãos, o pai, a mãe. Agora era uma questão ele e Deus. Queridos, tem coisas na nossa vida que o pastor não transforma. Tem coisas na nossa vida que a igreja não transforma. Já viu isso? Não transforma, queridos. Mas só assim para ele, mas Deus transforma. O pastor não transforma, a igreja não transforma, os amigos não transformam, os parentes não transformam, ninguém transforma. Deus transforma. Deus transforma. Eu estou vendo aqui tanta gente transformada por Deus. Tanta gente que Deus transformou. Coisa linda que Deus fez na tua vida. Como Deus te melhorou, como Deus te transformou, meu querido. Como nós já conseguimos falar olho no olho, querido, eu te amo em Cristo. Quando eu consegui abraçar meu irmão, tinha gente que para abraçava assim meio à distância. Dá um abraço aqui como o pessoal dava antes. Antes, por favor. Eu te amo, eu querido. Não era assim, querido? Eu amo em Cristo. Sabe, querido, é gostoso. Como Deus nos transformou, querido. E Ele quer transformar mais ainda. Deus apareceu lá para Jacó e ele se agarrou com Deus. A Bíblia diz que ele se agarrou com uma luta a noite inteira. E ele dizendo, eu não te largo se você não transformar. A palavra é abençoar, mas na verdade abençoar que ele queria. Eu não estou conformado nem comigo mesmo. Ainda mais. Viver essa vida de engano, de engordo, de mentira. Eu não me conformo mais. Eu queria ser uma coisa real, uma coisa verdadeira. Por isso Jacó lutou, e ali eu não te largo enquanto o Senhor não me mudar, me transformar. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te largo. O anjo vai, toca na coisa, eu não largo enquanto o Senhor não me mudar, me transformar. Queridos, Jacó queria mudança. Que a gente às vezes fala, fala do para fora, Senhor, me transforma. Na primeira picada, fala, para aí, você está vendo? Já começou com essa picada, né? Não pode ser menos doloroso. E aí a gente já começa a questionar. Então quem quer mudança, fala para ele, Senhor, eu estou aqui, ó. Se o Senhor puder quebrar o vaso, quebra. Se o Senhor puder amassar o vaso com a massa, e faz novo. É isso que eu não largo o Senhor enquanto o Senhor não fizer um vaso novo. Amém?
A gente precisa se agarrar com Deus, queridos, para ter uma experiência de transformação. Porque só Deus pode transformar. Sabe, não adianta. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer mais isso, mais aquilo. Quem transforma é Deus. Deus transforma. Deus muda. Você tem alguma coisa a ser transformada na sua vida? Quantos tem aí? Quero saber. Amém. Profetizo que Deus vai transformar. Nem que seja esse estado de miséria, no estado de abundância, mas Deus vai transformar se você crer na palavra. Porque Deus pode transformar muitas coisas. Deus pode transformar muitas coisas. Em situações em que às vezes nem cordeiro tem, e você está como Abraão seguindo para o holocausto sem ter o cordeiro. Deus transforma situações. Você está indo como Abraão, eu vou fazer sacrifício, eu vou levar, eu vou lá, Deus mandou fazer o sacrifício, eu estou subindo, eu vou levar o cutelo, eu estou levando o fogo, eu estou levando, mas o principal você não tem. Cadê o cordeiro? Mesmo assim Abraão foi. E eu estava dizendo aqui numa reunião, antes do encontro, aqui numa reunião com os servos e servos aqui, eu falei, queridos, Deus está me falando que Deus vai trazer a existência cordeiro para muita gente aqui. Quantos estavam nessa reunião? Levanta a mão. Amém, queridos? E eu disse, eu sou o primeiro que eu preciso que Deus traga um cordeiro. Eu falei, eu quero que Deus traga um cordeiro para a minha vida. Nesta semana eu preciso desse cordeiro. Nesta semana eu preciso desse cordeiro. Orei, ungido, fiz tudo, mas eu quero o meu cordeiro. E saí da confiança. Assim como Abraão saiu da caminhada dos 3 dias, falando: o Senhor vai prover cordeiro para o meu filho. O Senhor vai prover cordeiro para o meu filho. 3 dias de caminhada, o Senhor vai prover cordeiro para o meu filho. Quando chegou no pé do monte, chegou lá o servo, e aí, vão subir, nós temos um sol. Vocês ficam, tomam conta do jumento, tomam conta das coisas, eu vou subir com o menino, depois a gente volta. Voltaremos. Sabe quem falou voltaremos? Ele falou: não, Deus vai prover cordeiro. Glória a Deus! Você crê que Deus vai prover cordeiro para você? Qual é o cordeiro que você está precisando? Profetiza aí. Profetiza, traz a existência. Profetiza cordeiro para a tua vida. Profetiza hoje. Deus trazendo a existência ao cordeiro. Ele não sobe. E quando coloca tudo em ordem ali, né? A Bíblia diz que ele coloca tudo em ordem no altar, põe a lenha, põe tudo, põe a pedra, põe tudo. E aí quando ele coloca o menino, amarra o menino, bota tudo certinho, levanta o cordeiro e opa, onde você vai? Você não orou para preparar o cordeiro? Esqueceu que orou? A gente às vezes pede e esquece, viu, queridos? Você esqueceu que 3 dias você vem caminhando e diz assim: prepara o cordeiro para o meu filho, Senhor. Ó Deus, prepara o cordeiro para o meu filho. Ó Jeová, prepara o cordeiro. Você esqueceu? Olha atrás, o cordeiro já está até amarrado para facilitar as coisas. Fala como Deus facilita as coisas para nós. Que o cordeiro já estava amarrado atrás de Abraão, queridos. O cordeiro vem à existência, crê nisso. Eu falei isso, queridos, eu tinha colocado um carro à venda. Vender carro nesses dias não está fácil. Eu peguei o preço da tabela, coloquei e anunciei. Eu precisava vender aquele carro, precisava acertar uma situação, eu precisava vender. Anunciei que no valor da tabela, nos dias de hoje vender carro está complicado. No sábado era dia do meu aniversário, tinha que almoçar com meus filhos, não tinha tempo nem de fazer ligações, não tinha tempo de nada. Eu falei: Deus provê cordeiro. Aí me ligou uma pessoa, disse que ia vir ver o carro. Agora eu falei: eu estou indo almoçar com meus filhos, mas se me liga mais tarde, ele ligou e falou: eu estou saindo aqui, eu posso ir embora? Ele olhou e falou: quanto só que? Eu falei: quero o preço da tabela. Eu não sei, o carro é meu. Aleluia! Glória a Deus! O cordeiro veio no meu portão. Eu não sei se você está querendo vender a casa, não sei se você tem terreno para vender, não sei o que você tem para fazer, eu não sei o que você está fazendo, mas o cordeiro vai vir na tua porta. Posso profetizar isso, queridos? O cordeiro virá na tua porta.
já está chegando hoje. Amém? Terceira estação. Jacó precisava passar por outra experiência. Já havia passado pela estação. Qual foi a primeira estação? Todo mundo, essa minha licença. Depois ele passou pela estação. E agora ele entra na estação. Fala assim, reconciliação. Essa é a terceira estação. Reconciliação. Por que essa estação é importante, queridos? Porque sem reconciliação não dá para prosseguir na caminhada. Vocês concordam comigo? Não dá. Tem gente que quer prosseguir na jornada, na caminhada, mas reconciliação? Meu coração não está preparado para isso. Eu tenho uma dificuldade de reconciliar. Para onde Jacó precisava voltar, queridos? Ele tinha que voltar a Betel? Aquele mesmo lugar onde ele tiver a sua primeira experiência com Deus? Para Jacó voltar a Betel, ele não podia voltar rompido com seu irmão. Havia uma situação ali, ele precisava de um conserto, ele precisava de uma intervenção de Deus para que houvesse uma reconciliação entre ele e seu irmão. Tem gente que fala assim, mas mistura, bispo, misturar irmãos, sangue, coisa sanguínea, coisa de parentes com igreja. Eu não sei se é misturar, mas eu acho que uma coisa diz a outra, sim. Eu não posso querer chegar no final da minha jornada e, sabe, cheio de pendências. O que mais tem para trás é pendências. Corre o risco quando você chegar no seu falar, volta e vai ver as questões das pendências. Vai acertar aquelas pendências que ficaram lá atrás. Ainda bem que o Senhor intervém em tempo. Antes de chegar ao final da jornada, o Senhor vem e intervém. E aí começa a fazer o quê? A obra da reconciliação. Bota você na estação de reconciliação, queridos. E é o que aconteceu com Jacó. Rompido com o seu irmão. Para chegar na presença de Deus, nós não podemos chegar com pendências. Pendências com pessoas. Nós não podemos chegar sem antes perdoar. Nós não podemos chegar sem antes pedir perdão mesmo. Porque de repente perdoar é fácil. Pedir perdão é que é difícil. Quando alguém vem assim, quero pedir perdão, bispo, para o Senhor. Sabe, bispo, eu falo, amém, está perdoado. Você viu como é fácil? Agora o bispo vai pedir perdão. Meu Deus, como é agora? Senhor, Deus, ele olha a minha vida. Como é que eu falo? Que palavra eu uso? Como é que eu vou chegar? Já viu isso, queridos? O perdoar faz que às vezes até perdoa, e às vezes perdoa. Como o povo diz por aí, não diz, mas o povo diz, de boca para fora, da boca para fora. Mas não perdoa no coração. Agora, pedir perdão, querido. A maioria das pessoas, para pedir perdão, elas fazem o rodeio, elas, meu Deus do céu, ela vem e fala, e aí, você viu o dia como está chovendo? Parece que vai fazer sol. E ela tem que chegar lá e direto já pedir perdão. Mas ela vai, não sei se amanhã você tem um tempo para a gente conversar, ela vai pedir naquele dia, ela está passando para amanhã. Eu estava pensando na semana que vem a gente vir aqui para a gente conversar um pouquinho, tem uma coisa séria para conversar com você. Mas não ia pedir perdão hoje. Pedir perdão não é fácil. E Abraão, ou melhor, Jacó não podia chegar de volta a Betel com pendências. Tinha que perdoar, tinha que pedir perdão, tinha que se reconciliar com o seu irmão. E se nós queremos a presença de Deus na nossa vida, se você tem alguma coisa para oferecer para Deus, a Bíblia diz que não ofereça sem antes passar na estação de reconciliação. Tem gente para hoje botar um dízimo de 5 mil reais. Inclusive, eu vou pedir para tocar trombeta, que nem tem trombeta na igreja.
Aí o senhor fala, não precisa nem tocar trombeta que eu não vou receber. Mas é 5.000 reais. Eu não vou receber. Primeiro volta à estação reconciliação. Não é isso que diz a palavra? Reconcilia aqui com teu irmão. E depois vem e traz uma oferta e vai voltar. Se você tem alguma coisa a dar a Deus, se você tem alguma coisa a oferecer a Deus, eu faço lembrar que a palavra diz: vai e volta e reconcilia com teu irmão. Faça isso primeiro em nome de Jesus. Na jornada com Deus, nós queremos estar na presença de Deus, mas é preciso primeiro aprender a perdoar. Os salmos mais lindos, queridos, de Davi, Salmo 23, ele diz assim: Senhor, prepara uma na presença dos meus amigos. Não? Vocês estão lendo o Salmo que eu estou lendo ou é alguma coisa? Isso é reconciliar. Tem gente que nem se fosse os amigos queria estar na mesa. Já viu isso, filhos? Aí Davi vem e fala: Senhor, prepara uma mesa perante os teus inimigos. O Senhor unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Para transbordar o cálice na tua vida, primeiro você tem que reconciliar com os inimigos. Os amigos é fácil. Tem que haver reconciliação. Essa estação é uma estação difícil. Nem mais difícil pela frente, mas essa aqui é difícil. Deus prepara. Quando fala que Deus prepara uma mesa, não é que você pediu para Ele preparar. Ele já prepara antes. A mesa está preparada nessa manhã. Oh, aleluia. A mesa já está preparada nessa manhã. E quem precisa reconciliar é você. Corra depressa e se reconcilie com teu irmão enquanto é tempo, para você concluir a jornada com vitória, em nome de Jesus. Pois o Senhor espera de você com atitude. Amém? No capítulo 33, olha que coisa linda. Deus prepara os momentos, Deus prepara as situações. Diz assim: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú com quantos homens? 400 homens. Eu falei que mataram ele. Eu disse: olha, pegava ele, vou pegar ele agora na caminhada aí. Está fácil, está no campo aberto. Só tenho só 400 homens para enfrentar ele. E vem Esaú, 400 homens. É que faz Jacó. Jacó separa seus filhos com Lia, separa com Raquel, separa com as suas servas, pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José deixou derradeiros. Coisa linda, hein, Deus? Qual é o medo de Jacó? Quem sabe ele possa ver os meus filhos se compadecer. Quem sabe ele possa ver os seus sobrinhos que nasceram de Raquel, de Lia, não me matar. E ele mesmo passou adiante de todos eles. E a Bíblia diz aqui no versículo 3, capítulo 33, que ele se inclinou à terra por quantas vezes, queridos? Até que chegou a ser irmão. Isso é saber pedir perdão. Amém? Caminhava mais um pouco e vendo Esaú. Meu Deus. Coração humilhado. Ele não chegou altivo. Ele não chegou dizendo: sou Israel, Deus me deu agora o nome, sou Israel de Deus, toma cuidado comigo.
Não toca no ungido do Senhor. Não tem gente que usa isso para... Meu Deus do céu, tem gente que não pode nem falar com ele. Meu irmãozinho, sabe, essa sua camisa é engraçada. Não toca no ungido do Senhor. Eu estou falando que a sua camisa era de uma cor engraçada. Vai falar mais alguma coisa para você ver se ele também não toca no ungido. Então, queridos, é assim. Vai lá, Jacó. 7 vezes, se humilhando diante do seu irmão, reconhecendo o seu irmão como superior. Ele era o superior, ele era agora Israel, ele era a nação, ele era a promessa de nação, ele era muito mais que isso, ele era a verdadeira nação. Se inclinando diante do seu irmão. Sabe o que acontece, queridos? Que eu vou dizer para você nessa manhã: seu quebrantamento vai constranger as pessoas. A sua humildade vai constranger pessoas. Não importa como ele se levanta. De repente se levanta altivo, de repente se levanta irado, mas a sua humildade, seu constrangimento vai quebrar corações. Você crê nisso? Então vai sem medo. Vai sem medo. Eu não sei quem é esse Esaú que você tem que enfrentar, vai sem medo. Mas vai humilde. Versículo 4. E Esaú, correndo-lhe ao encontro, o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou, choraram juntos. Que obra tremenda! Fala assim: que obra tremenda Deus faz na estação de reconciliação. Vou falar para você, Deus está trabalhando no seu coração. Esaú foi quebrantado. Ele veio com 400 para ter certeza que mataria Jacó. E mais quantos se levantasse? Ele esperava encontrar aquele Jacó, malandro, trapaceiro. Mas ele não sabia que Jacó tinha passado uma estação quebrantamento. Que estação gostosa é essa? Que transforma pessoas. A ponto de Esaú não ter outra reação, falar para os homens: não se ligaram, não precisa usar as armas, eu vou abraçar meu irmão, eu vou beijar meu irmão. Que Deus te use nessa manhã para você quebrantar corações ao chegar. Por mais duro que sejam esses corações, receba o quebrantamento de Deus. E a reconciliação possa voltar. Não tem como caminhar para a direção de Deus, para a direção da graça, para a direção do alvo, sem a reconciliação. Deus está preparando uma estação de reconciliação para você poder seguir livre. Queridos, eu gostaria que Deus me desse estações como essas, para que eu possa chegar diante de Deus. E quando eu chegar diante de Deus, eu poder dizer: Senhor, eu não tenho ninguém
que não teve reconciliado. Ninguém, nem mesmo Esaú na minha vida, mas que eu posso chegar diante de Deus, reconciliado com os meus irmãos, reconciliado com os pastores, reconciliado com todos quanto conheceram esse pastor. Que ninguém possa dizer assim, ele é um duro de coração, ele não sabe perdoar. Porque Deus trabalhou comigo nessa estação. E gostaria que Ele trabalhasse muito com você também. Essa palavra muito me marcou nessa manhã. Que Deus te abençoe. As palmas vamos. Deus te abençoe. Que Deus tenha falado com você nessa manhã. Na próxima reunião nós vamos ver mais 3 estações. Fiquemos nessas 3. Porque o tempo não dá mais. Mas que você venha preparado para as próximas. Porque elas são muito fortes. Amém, queridos? Você está sentindo a presença do Senhor? Fica aí, então. Eu gostaria de cantar esse hino que minha esposa está tocando. Ela sempre toca alguma coisa que toca em mim. Ela sempre toca. Eu não sei se você acha isso, irmão. Porque há realmente de Deus nessa manhã um Shekinah. Eu não sei se quando a gente fala assim, vou para a reunião de obreiros, mas eu sei que Deus, você fala assim, eu tenho algo reservado para os meus servos ali. Não é assim, pastor? Eu tenho algo reservado para eles, para que eles possam sair alimentados, transformados. Tem muitos inimigos a serem combatidos na nossa vida. Mas se a gente deixar a luz de Deus fluir em nós, vamos vencer todos eles, queridos. Põe no coro, põe no coro. Não precisa nem muito ritmo. Põe no coro. Fica assim comigo. Deixa-me
Amanhã reunião com os pastores da região oeste, pastor Paulo de Maia. Que Deus possa te abençoar. Venda dos CDs da nossa irmã. Eu estou aqui, nossa irmã Elisângela. Procurar. São 15 reais, se você está interessado, eu vou convidá-lo. Pastor Ramon e o evangelista Eliseu está convidando, ele quer alcançar todos os jovens do evento que eles vão ter aqui, será um despertar jovem para entrar em um quilo de alimento não perecível. Amém? Então isso é impactante para que eles vierem, os jovens. Para o jovem da tua igreja também, dia 13 às 19 horas. Será aqui na sede, é isso? Amém? Aqui na sede. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, te agradecemos. Senhor, meu Deus, muitas vezes temos falado em alguma dessas estações, porque ainda, Senhor, não completamos, Senhor. Me ajuda. Ajuda os teus obreiros, homens e mulheres de Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a andar estação progredindo no Senhor. Senhor, abençoa poderosamente, Senhor, cada um que ouviu uma palavra e que haja em nós, Senhor, uma verdadeira transformação no JP. Senhor, meu Deus, nos ajuda em tudo, Senhor, caminhar, Senhor, ao destino eterno. Que nós possamos chegar, Senhor, nesse destino, mas nós possamos aprender nessa jornada. Senhor, nos abençoe no nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse o envelope, separe uma oferta para a missão, separe uma oferta para os obreiros que estão no campo. Eu gostaria que você... Amém. Então, mais um motivo, né? Já sei que é um motivo, mas essa oferta será para a missionária Vilma Mesquita, que estará indo para a África esse mês ainda, né? Julho e julho ele estará indo para a África. Então eu gostaria que você desse uma boa oferta. O que é uma boa oferta, pastor? Uma oferta é R$1.000, R$2.000. Uma boa oferta é 10 centavos. Desde que você dê de todo o teu coração. Amém? Desde que você invista no reino de Deus. E na serva do Senhor. Amém? Ela não vai precisar matar macaco lá na África como o nosso. Não, ela teve que comer macaco na África. Ela não vai precisar comer isso. Ela não vai precisar comer macaco. A menos que ela goste dessa iguaria. Amém? Para você vai ajudar. Amém? Pegue uma boa oferta. Assim nós terminamos. Glória a Deus, aleluia. Peço a licença do meu pastor. E nesta oração nós estaremos orando pela pastora Edna Miro. Deus faça uma obra na vida da serva do Senhor. Senhor, te agradecemos por tudo que Ele tem feito. Senhor, agora leva teus filhos em paz para os seus lares e que no culto dessa noite a tua presença, Senhor, venha sobre essa igreja, nos quebrantando e nos trazendo na tua presença. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente sentir, nós possamos mudar, Senhor. Nós possamos verdadeiramente nos enquadrar na tua palavra. E que o culto dessa noite seja uma bênção comparável sobre nós. Senhor, leva em paz cada um dos seus filhos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu gostaria de convidar vocês para a próxima reunião de obreiros, para que vocês possam conhecer as 3 estações que ainda faltam. Amém? Amém? Posso contar com vocês? Amém? Não vai escapar das próximas estações, por favor.
Levante as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Dê um abraço aí para o seu irmão, deseja a ele tudo de Deus, tudo de vitória, na presença do Senhor. Obrigado, amados. A Igreja do Ferraz, São Francisco, meu abraço, meu agradecimento de todos